pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre os 150 anos de Alexandra Kollontai. Recentemente, em março de 2022, nós celebramos os 150 anos do nascimento dessa mulher tão importante, necessária e imprescindível para a luta das mulheres no século XX, que continua reverberando no século XXI. Eu sou a Ana Prestes, essa aqui é a coluna Miramundo e nós estamos na TV Grabois. Alexandra Kollontai nasceu há 150 anos, em 31 de março de 1872, em São Petersburgo, na Rússia. Ela era filha de uma família bastante abastada. O pai, herdeiro de grandes latifundiários, tornou-se militar, um general do exército russo. A mãe, de origem finlandesa, tanto é que a Alexandra Kollontai vai ter muitas relações com a Finlândia. O nome dela, a princípio, era Alexandra Mihailovna Domontovich, que era o nome da família. Ela se tornará Kollontai mais tarde, ao se casar com Vladimir Kollontai. Por ter essa vida tanto de ser uma família abastada, como por ter esses vínculos com a Finlândia, ela vai falar muito bem o russo, o finlandês, ela vai ter uma babá britânica, então ela vai falar bem o inglês, vai falar o alemão, vai falar o francês. E por que eu tô falando isso? Porque essa sua habilidade com as línguas vai influenciar muito também na sua atividade política, na sua atividade militante, ativista. Então ela vai crescer nesse ambiente, esse ambiente em que ela vai ser apelidada carinhosamente de Shura. Então a Shura, a Alexandra, ela vai crescer dentro dessa família e com muita relação com a questão finlandesa, tanto é que mais tarde ela vai se tornar uma especialista na questão da Finlândia, vai escrever muito sobre isso. As suas primeiras atividades vão se dar como professora, ainda muito jovem. Ela foi uma estudante muito aplicada, ela era muito curiosa por história, ela foi ela teve acesso a uma boa formação, mas ela vai começar a dar aulas nos períodos contraturnos de trabalho para trabalhadores e trabalhadoras das indústrias têxteis. É quando ela vai começar, ainda no final da adolescência, 18, 19 para 20 anos, ela vai começar a tomar contato pela primeira vez com operários e operárias das indústrias têxteis. Nessa época também ela vai se casar com um primo com quem ela namorava desde a adolescência, o Vladimir Kollontai, engenheiro, que também vai trabalhar em uma fábrica. E por trabalhar numa fábrica, ela vai ter acesso à condição dos trabalhadores e trabalhadoras, e isso vai chocar bastante a Alexandra Kollontai. Ela vai começar também a ter acesso a leituras de origem socialista. Ela vai conhecer o texto Mulheres e Socialismo, do August Bebel, que vai influenciar muito a Alexandra Kollontai no início dessa sua jornada. Ela vai entrar em uma organização que dá assistência para prisioneiros políticos. Ela vai começar a se envolver com os sindicatos, com a organização de greves, trabalho de formação com os trabalhadores, das paralisações. E quando é que isso acontece? Isso tudo nós estamos falando dos anos de 1894, 1895, 1896, por aí vai se formando a primeira atividade política de Alexandra Kollontai. Concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, ela está se casando, vai ser mãe muito logo após o casamento, com 1 ano de casamento já está se casando, e ela vai questionar também muito o mundo da família, da maternidade, da sexualidade, o lugar da mulher dentro da casa, o que ela denuncia como a dupla moral sexual, uma moral sexual para o homem, uma moral sexual para a mulher, o fardo que ela fala da maternidade, como o fato da questão do cuidado com as crianças estar sobre as mulheres, como isso impede as mulheres de se desenvolverem intelectualmente, profissionalmente, na área da ciência, na área do trabalho. Então essas questões todas vão ali na cabeça da Alexandra Kollontai, formando essa pessoa altamente intelectualizada, de muita leitura, de muito debate e de muita ação política. Ela vai ser uma mulher de muita ação política. Nessa época também está se formando o Partido Operário
social-democrata russo, e ela vai aderir a esse partido. Mais tarde, nós sabemos que esse partido ele vai um pouco se dividir entre mencheviques, bolcheviques, e a Alexandra Kollontai, ela vai viver essas contradições dentro do partido. Um momento ela está com os mencheviques, outro momento ela está com os bolcheviques. Assim que vira o século, né, para o século XX, começa aí os 1900, e esse vai ser um momento de muita efervescência na Rússia, porque começa a se organizar de forma mais consistente a oposição ao czarismo. Então nós vamos ter a tentativa de revolução de 1905, nós vamos ter uma difusão do pensamento socialista, do pensamento marxista, né, e de Engels, de Marx, na busca de uma sociedade socialista, uma sociedade que emancipe esses trabalhadores e essas trabalhadoras que são vítimas de um sistema ao mesmo tempo czarista, um sistema absolutamente autoritário e de altíssima exploração do trabalho, tanto no campo como na cidade. O envolvimento da Kollontai vai ser especialmente com o trabalho na cidade. E aos poucos ela vai tendo um olhar sobre a questão de gênero, uma questão das mulheres. Ela começa a perceber que não adianta buscar a emancipação dos trabalhadores, das trabalhadoras, se a questão de gênero, se a questão das mulheres não for colocada também em foco. Então ela começa a discutir isso, inclusive dentro do ambiente partidário, de que de nada adianta buscar uma emancipação se não for também buscada uma emancipação da mulher, da condição da mulher. Então ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo dentro do movimento, ela vai ter muita circulação, ou seja, ela vai viajar muito nesse período, que é um período de muita instabilidade também para os revolucionários na Rússia. Então ela vai ser presa diversas vezes, ela vai precisar se exilar por conta de ser pega fazendo formação, fazendo propaganda revolucionária, anti-czarista, mais tarde por lutar contra a questão da Primeira Guerra Mundial, pela paz, ou seja, foi acusada de fazer propaganda contra a guerra. Então, ela vai se deslocando territorialmente. Então ela vai viver muito na Alemanha, ela vai estar muito na Suécia, ela vai passar pelos Estados Unidos, ela vai passar pelo Reino Unido, ela vai estar ali na Finlândia. Então ela vai ter uma circulação muito grande, e nessa época ela vai conhecer então figuras muito importantes do movimento socialista. Ela vai conhecer a Rosa Luxemburgo, ela vai conhecer a Clara Zetkin, ela vai conhecer o Kautsky, ela vai aprofundar sua relação com o próprio Lenin, com a família do Lenin, Krupskaya, ou seja, ela vai se tornando uma figura importantíssima no movimento revolucionário, não só russo, mas internacional. E ela, Clara Zetkin, principalmente, vão começar a organizar as conferências internacionais das mulheres socialistas. Nessa época vai ter um debate muito intenso entre o que era chamado movimento feminista burguês e o movimento feminista socialista. Nessa época também vai aos poucos se dando origem ao que mais tarde vai se consolidar como o 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Já falei sobre isso aqui também em um outro vídeo. E assim, Alexandra Kollontai vai se colocando nessa cena política, até que já em fevereiro de 1917, quando começa o processo revolucionário e que justamente uma greve de mulheres vai ser o estopim da Revolução de 17, que mais tarde vai se consolidar na Revolução de Outubro, mas foi fevereiro de 17, que no nosso calendário seria março, por isso que acontece justamente essa greve em 8 de março para nós, aqui no nosso calendário gregoriano. Eles tinham um calendário juliano, que era um calendário diferente. Ela vai ser uma peça fundamental neste momento de organização de trabalhadores e trabalhadoras, mulheres, principalmente no processo revolucionário. Tanto é que a Alexandra Kollontai, vai se tornar a única mulher do gabinete, digamos assim, do governo revolucionário de 1917. Ela vai ser a comissária do povo do bem-estar social. Ela já teria em 17, antes de outubro, organizado as mulheres que trabalhavam nas lavanderias,
pela estatização dessas lavanderias. Então ela vai trazer tudo isso para o seu ministério. Então o seu ministério vai ser um ministério que vai batalhar pelo direito ao divórcio, direito ao aborto, pelas lavanderias públicas, os restaurantes populares e públicos, as creches, as escolas, o atendimento à primeira infância, as maternidades, os hospitais, o olhar específico para a infância, para as mulheres, para as mães. Ela vai fazer uma verdadeira revolução realmente dentro da Revolução Russa. Tem uma revolução feminina que acontece dentro da Revolução Russa. Mas infelizmente ela vai ficar pouco tempo nesse lugar por discordâncias. Ela era uma mulher que sempre tinha a sua posição política e deixava clara a sua posição política. Então ela vai discordar do Acordo de Paz de Brest-Litovsk, que foi o tratado justamente para a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Não que Alexandra Kollontai não fosse a favor dessa saída, tanto é que ela foi uma das maiores propagandistas contra a guerra e defensora da paz. Tem um texto dela que é muito famoso, circulou muito nessa época, mas ela discordou dos termos do tratado, principalmente porque a Rússia estaria abrindo mão territorialmente da Ucrânia, que agora a gente está vendo essa situação de guerra, de outras regiões, e também da Finlândia. A situação da Finlândia era muito cara para Alexandra Kollontai, porque a Finlândia, apesar de ser um território autônomo, era uma espécie de protetorado, estava ali dentro do território russo. Então ela vai discordar disso, então ela vai sair de dentro do governo e ela vai para o que era então a Secretaria de Mulheres, digamos assim, do Partido Comunista Bolchevique, né, russo. Então ela vai organizar as mulheres fora do Estado e a partir do movimento partidário, do movimento de mulheres. Essa instância vai funcionar assim até 1930, e ela também começa a assumir um papel de representação da Rússia, então depois da União Soviética, no exterior. Então ela vai ser embaixadora na Noruega, vai ser embaixadora na Suécia, ela vai ser embaixadora aqui na nossa América Latina, no México. Ela vai ser inclusive a primeira mulher na história a ser embaixadora, representar um estado fora do seu país frente a outros países. Ela vai ter muitas divergências, muitas discordâncias internas dentro do partido, principalmente com os homens dirigentes, por sua visão absolutamente revolucionária, absolutamente inovadora no que diz respeito ao lugar da mulher, a posição da mulher, a necessidade de emancipação da mulher. Então, nesse sentido, ela vai se afastar desse lugar de direção do processo revolucionário e ela vai ficar mais numa função de representação do Estado soviético no exterior, até o seu falecimento nos anos 50, em 1952, aos 79 anos. Ela vai ser casada por 2 vezes, também depois do Vladimir Kollontai, com Pavel Dybenko. Dos dois ela vai se separar, não com muito tempo de casamento. Ela questionava muito a instituição do casamento. O segundo marido, Pavel Dybenko, era um militar. Inclusive, ela conta nos seus diários que ela fazia todos os trabalhos, os escritos, as formulações dele, que ele assumiu como sendo dele. Ou seja, uma mulher que passou por tudo isso que nós mulheres passamos até hoje, e naquela época, 100 anos atrás, teve muita coragem de denunciar, de colocar, de se revoltar, de se rebelar, e sem perder a consciência de classe, né? Sem perder a consciência de que aquele processo revolucionário era muito importante para os trabalhadores, para as trabalhadoras e para as mulheres de uma forma geral, apesar de você ter que disputar por dentro do movimento esse lugar de emancipação das mulheres. Então, Alexandra Kollontai é essa mulher absolutamente incrível. Quem tiver interesse, tem toda uma parte dos textos da Kollontai em que ela trabalha especificamente a questão da sexualidade, da família, da maternidade, desse lugar da mulher no mundo, no espaço privado, no espaço doméstico. Tem uma parte da literatura produzida por Kollontai que é sobre a questão finlandesa,
especificidade da questão da Finlândia. Tem uma parte da literatura dela que é sobre só a questão da guerra e da paz, por que ela se colocava tão fortemente contra a Primeira Guerra Mundial, como ela percebia que o sistema capitalista precisava e precisa até hoje das guerras para sobreviver, para a indústria armamentista, para a taxação dos trabalhadores e das trabalhadoras. Quem tiver interesse em aprofundar um pouco, então, a leitura sobre Alexandre Kollontai, eu vou dar uma dica para vocês de um texto que eu escrevi para esse livro aqui, 100 anos da Revolução Russa, Legados e Lições. Esse livro saiu pela Fundação Grabois e também pela editora Anita Garibaldi. Então tem um texto meu somente sobre Alexandre Kollontai nesse livro, e vocês podem encontrar também muitas coisas pela internet, porque felizmente os textos dela foram traduzidos e estão disponíveis. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês procurem, leiam um pouco sobre Alexandre Kollontai, e nós voltamos no próximo vídeo. Abraço!